Então, eu que vou começar, né, e aí ele começa falando a respeito da história de Joel Spolsky, não sei como pronuncia, falando que ele está mudando o mundo. Aí, assim, eu acho que isso é muito regional, porque ele ainda inclusive fala que se a gente digitar no Google Joel, provavelmente ele vai ser o primeiro da lista do Google. E eu fiz questão de digitar e não foi não. Então, assim, isso deve ter sido é lá nos Estados Unidos, com certeza, né, que Acho que é se for um aqui no Brasil vai ser Joel J que vem. então, aí ele falando que é uma pessoa que criou uma companhia de software, né, e que ele aprendeu a como fazer uma tribo, porque por meio dos livros, blogs e conferência, ele tem mudado, a forma como muitas pessoas pensam, a respeito de encontrar, contratar e gerenciar os programadores, que eles procuram. E aí ele fala que uma tribo é um grupo de pessoas conectadas uma à outra, conectadas a um líder e conectada a uma ideia. Então ele fala que se tiver um grupo de pessoas e não tiver um líder, isso não é uma tribo, que a gente está sempre buscando participar de uma tribo, e na tribo a gente sempre busca um líder, que é aquele que vai liderar, que está ali, e o líder é aquele que vai servir de inspiração, né. Fala também que por milhões de anos os seres humanos têm feito parte de uma tribo ou de outra. Um grupo precisa apenas de duas coisas para ser a tribo, que é um interesse comum e uma forma de comunicar. E aí ele fala que esse Joel sabe oferecer os dois, né? Sabe que as pessoas, igual nós aqui. Aí eu fiquei me perguntando se o nosso grupo tem algum líder, eu acho que é o Fabrício. Porque ele fala que é um grupo conectado buscando um único objetivo, então a gente tem um objetivo em comum que a gente está discutindo aqui, e, e aí a gente tem alguém que a gente segue. Eu admiro muito o Fabrício na hora que ele fala, assim, tudo que eu queria ter a inteligência dele. Obrigado pelo elogio. E, ele fala também que, assim, que as tribos, elas precisam de liderança, e que às vezes uma pessoa lidera, às vezes mais, às vezes menos. E as pessoas, que a gente tem ao nosso entorno, elas estão procurando ali um tipo de conexão e um tipo de crescimento, porque elas querem algo novo, elas querem mudança. A gente está sempre buscando a mudança. E aí ele fala que esse Joel, ele promoveu essa mudança que os programadores estavam buscando. É, os seres humanos, eles não vão conseguir evitar essa questão de que a gente precisa pertencer a uma tribo. Sempre um ser humano, ele vai buscar pertencer a alguma tribo. Ele pode até deixar de pertencer a alguma tribo, porque talvez aquilo já não faça mais sentido para ele, dependendo do momento de vida em que ele está, igual, por exemplo, quando a gente é adolescente, a gente busca uma tribo, mas depois, na hora que a vida vai passando, aquilo já vai perdendo sentido, e aí a gente já está buscando outras coisas. Quando a gente vira pai, a gente às vezes está buscando outras tribos, mas a gente não consegue fugir disso. A gente vai sempre buscar uma tribo para pertencer. Ele fala que isso é um dos nossos mecanismos de sobrevivência mais poderosos, é fazer parte dessa tribo, porque aí a gente pode contribuir, se beneficiar de um grupo de pessoas com as mesmas opiniões da gente, que nós somos atraídos para estes líderes e suas ideias, e não conseguimos resistir à pressa de fazer parte e à emoção do novo. É, ele fala que a gente precisa criar empresas, que no caso nós que estamos buscando aí ser empreendedores, a gente precisa criar empresas que enriqueçam as pessoas, em volta delas. Então a gente precisa entregar, formas de enriquecer essas pessoas, que sejam com conhecimento, que seja enriquecer mesmo no sentido literal da palavra, né. E
tudo isso que a gente faz, que a gente tá junto com as tribos, eh, ele fala que existe literalmente centenas de maneiras da gente coordenar e conectar Ariadne. Existem literalmente centenas de maneiras de se conectar e coordenar um grupo de pessoas que simplesmente não existiam há algumas gerações atrás. E que tudo isso é sem valor se a gente não tomar a decisão de liderar. Então ele fala que um grupo sem liderança que não tem valor nenhum, que a gente precisa de um líder. Tudo isso vai perder se a sua liderança tudo isso se perde se a sua liderança é comprometida, se você se acomodar e não se comprometer. Então ele fala que não adianta a gente ter um grupo com ideias conectadas, um conectado ao outro, mas a gente não tem ali uma liderança que se compromete e que seja inspiração para esse grupo. Tudo que falta é você, sua visão e sua paixão. E aí ele fala, eu acho interessante que ele fala assim: o mundo está precisando de você, o mundo precisa das suas ideias, o mundo precisa da sua paixão. E aí tudo que falta é você externar isso para poder você encontrar uma tribo que vai te seguir. Um grupo de pessoas estão sempre esperando ali para ser energizada e transformadas. Então, tudo que elas querem, estão ali esperando a sua liderança para poder te seguir. E tem uma hora que ele até fala no livro: olha, o mundo precisa de você, vamos, que eu preciso de você, está todo mundo te esperando. Eu acho que ele é um pouco de autoajuda e eu também vi nesse livro muito a visão de Napoleão Hill. Eu não sei se vocês conhecem Napoleão Hill, já leu Napoleão Hill, mas eu vi muito dele aqui de Napoleão Hill, porque ele fala assim que a gente precisa ter um foco, um destino, o que que a gente quer, porque se a gente não souber o que a gente quiser, a gente não vai conseguir ir a lugar nenhum. O real poder das tribos não tem nada a ver com internet e tudo a ver com pessoas. Você não precisa de um teclado de computador para liderar, você precisa apenas querer fazer com que algo aconteça. A liderança autêntica e generosa sempre irá derrotar os esforços egoístas de alguém que faz simplesmente porque pode. Então, ele sempre fala que quando a gente quer liderar, e aí a gente, é lógico, tem um propósito, tem um objetivo, é muito difícil que alguém destrua a gente, que alguém elimine essa tribo e essa liderança que a gente encabeça. Este é um ato de generosidade, o combustível de um movimento, não uma jogada de Marte. Ele não força, ele lidera. Então, ele fala que tem uma hora até que ele fala do gerente, a diferença do gerente e do líder. Que o gerente, ele não sabe o que é liderar. Ele força a barra, às vezes, te falando o que você precisa fazer. O líder, ele não precisa te falar o que você precisa fazer, porque você já sabe só pela inspiração que você tem no líder, você já sabe o que você precisa fazer. Você já vai, o próprio líder te conduz pelo caminho sem te obrigar, sem te forçar a fazer nada. Cada um dessa tribo anseia, e ele fala, né, voltando aí, porque ele repete muito as coisas ao longo do livro. E ele fala de novo: cada um dessas tribos anseia por liderança e conexão. Então, é que a gente tem muita gente aí que está aí o tempo todo precisando de alguém que as lidere, que a conduza pelo caminho. As tribos estão relacionadas com fé. Aí é nessa hora que eu acho que ele puxa muito Napoleão Hill, porque Napoleão Hill, ele fala bastante dessa questão da fé, que quando a gente tem fé e a gente acredita e visualiza aquilo, ele até fala da imaginação, esqueci o termo que ele usa, que a gente tem duas formas de criatividade, de imaginação. E aí, quando a gente tem uma fé muito forte naquilo, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando a gente tem uma fé muito forte naquilo, parece que você internaliza aquilo no seu inconsciente e o universo vai fazer com que as forças girem em torno disso para poder fazer com que isso aconteça. Você começa a acontecer coisas que você fala assim: não, tá parecendo que é milagre. Então ele fala que as tribos estão relacionadas com fé, relacionada com se acreditar em uma ideia
e em uma comunidade. E elas estão baseadas no respeito e na admiração pelo líder da tribo e pelos outros membros também. Então, não tem que a gente não tá porque a gente é obrigado, a gente não tá porque, ele tá forçando com que a gente faça alguma coisa. Cada um tá aqui porque quer e segue aquele líder porque tem admiração tanto pelo líder como pelo o grupo em si. O desejo de se trabalhar em algo em que se acredita é e em um mercado que está nos implorando para sermos notáveis, e no meio dessas mudanças nós ainda ficamos empacados. Então, ele tem uma hora que ele fala aqui dessa questão do líder, que às vezes a gente não sabe liderar, a gente tem ali um grupo, mas a gente não consegue liderar, e a gente fica às vezes empacado, sem saber o que fazer com aquele grupo, sem saber direcionar esse grupo, porque a gente fica preso em, às vezes, regras arcaicas que a gente não consegue superar. A gente fica empacado em indústrias que não apenas evitam as mudanças, como também lutam contra elas. Porque, quantos de nós conhecemos pessoas, gente, que a hora que fala que vai ter uma transformação, uma mudança, ela trava completamente e às vezes até luta realmente, porque ela não quer aquela mudança. Eu lembro que aqui, eu, no caso, que sou servidora pública, a gente tem, e eu não sei se vocês já souberam, já tiveram contato, às vezes o Fabrício sim, porque ele é da área da informática, a gente tem um sistema que chama SEI, né? E aí o SEI hoje, ele é o sistema que integra o governo federal inteiro. E eu não esqueço disso em 2017, quando o SEI foi implantado, e aí que ele chegou, gente, se vocês verem aqueles servidores mais velhos, e que falou assim: "Ah, agora tudo está no digital". Nossa senhora, esse povo faltou arrancar os cabelos. Porque primeiro, agora a gente não consegue forjar data, não consegue forjar hora, não consegue forjar nada. Porque antes a gente podia deixar, né, as coisas passar e depois você ia ali, assinava, colocava a data que você queria e mandava. Agora não. E antigamente, assim, o processo chegava um processo para a gente precisava esperar o processo chegar na unidade, ler aquele processo, ver o que precisava, depois devolvia o processo para Brasília. Aí até o processo chegar em Brasília, aquilo ele não andava. Agora eu não sei não, é questão de um toque e o processo já está em Brasília, né? Ou o processo já está aqui. E aí eu lembro, gente, como se fosse hoje na reunião que eu fui a responsável designada para poder ir aprender o SEI, para poder ensinar para os colegas, e eu falei assim: "Gente, essa é a maior revolução que o governo federal está implantando, é a melhor coisa que vai vir, porque agora, assim, tudo no digital, a gente vai conseguir andar anos-luz, né". Gente, se vocês vissem e vissem a cara daqueles mais velhos que tá acostumado com aquelas regras arcaicas do papel, e que agora não ia mais ter papel, que como que isso era muito frágil, ficar na nuvem e tal, era muito louco isso. E aí, assim, se nesse momento a gente não tivesse uma liderança para poder incentivar, para poder, dar ali: "Gente, vai mudar para melhor e tal", hoje não, hoje eles olham e falam assim: "Nossa, que alteração, que mudança". Mas eu acho que na hora de mudar, nós, seres humanos, nós somos, naturalmente contra a mudança. Eu acho que a gente gosta muito ali do status quo, de permanecer ali na água quente ali, esquentando devagar até a gente explodir. Naturalmente, se a gente não sair da zona de conforto, eu acho que a gente tem uma tendência a permanecer na zona de conforto. E muitas vezes, para a gente sair da zona de conforto, a gente precisa, né, de uma liderança. E deixa eu ver o que mais que aí ele fala também aqui que a liderança, por outro lado, tem a ver com criar mudança na qual você acredita, e que os líderes têm, aí é a hora que ele fala que os líderes, eles têm seguidores, os gerentes têm empregados. E ele comenta aqui no livro também a respeito do Wikipédia, que eles têm 32 pessoas que são funcionários, que eles chamaram a tribo, então que quem contribui ali para as informações tem ali uma certa
conferência, se as informações são realmente reais ou não, mas que quem contribui, e em geral as pessoas contribuem com fatos verdadeiros mesmo, é a tribo que gosta disso, que faz questão de estar ali para poder compartilhar o conhecimento. Eh, ele fala também um pouquinho do marketing, que o marketing é o ato de contar histórias sobre as coisas que fazemos e que histórias vendem e que se espalham. E aí eu até que hoje o marketing tem mais a ver com envolver a tribo e entregar produtos e serviços com histórias que se espalham. Então, eu acho que a gente ainda vai ler, né, Fabrício? Eu não sei se aquele brand a gente vai discutir, né? E o story, eu comecei a ler, mas eu achei aquele story muito complicado. Aí eu acho que a gente vai ler sobre isso, sobre o marketing é a gente fazer histórias mesmo, contar história, né? E eu tô tendo uma dificuldade muito grande, assim, de engajar meu Instagram exatamente por isso, porque eu ainda não sei, porque como eu nunca fui de rede social, então eu tô com uma dificuldade muito grande de se me colocar no tete a tete, eu consigo, eh, eu consigo demonstrar o meu conhecimento e tudo, mas na rede social parece que eu tô ainda meio travada. Já tô descolando um pouquinho, mas ainda tô meio travada. O que que você faz da vida? O que que você cria? Líderes criam tumulto. Então ele fala isso, né, que é lógico que líder vai criar tumulto, né? Igual, por exemplo, a gente pode ver, inclusive assim, eu acho que líderes que a gente pode ver, por exemplo, na nossa política mesmo, né? Cada líder ali, hoje que a gente está aí só no segundo turno, a gente tem aí os líderes, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles causam tumulto. Onde quer que eles chegam, eles vão causar tumulto. Ou que seja para a base deles, ou que seja para como falo, que não é a base, os adversários, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que são muito influentes, elas causam tumulto e muita gente, uns seguem, outros não seguem. Então, vai ter líderes que a gente que a gente vai seguir, que a gente vai identificar com a história dele, a gente vai seguir esses líderes, e tem líderes que, por mais que às vezes tem coisas boas, eu não identifico a história deles, eu não vou seguir eles. Então, por mais que eles causam tumulto, eles não vão me convencer. Ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast falando sobre vendas, e aí a pessoa que é responsável pelo marketing do McDonald's. Então, o que, que ele falou? Ele falou que a gente, quando é líder, é igual o McDonald's, todo mundo, ele faz propaganda do McDonald's, McLanche Feliz, vamos passar, vamos comer um Mac, vamos isso, mas que ele sabe que tem pessoas da população que não comem McDonald's, né? E que ele não faz marketing para essas pessoas, que ele faz marketing para as pessoas que eles lideram. Então, assim, a gente também precisa, acho que muitas vezes a gente fica muito magoado, às vezes, que eu fiz alguma coisa, alguém não gostou, e eu não vou agradar todo mundo, eu preciso ficar satisfeito com aqueles que eu agrado. Então, eu preciso ser líder daqueles que querem seguir minha tribo. Ele fala aqui do Thomas Barnett, falando que ele mudou o Pentágono, né? Falando que assim, e eu acho que ele fala fala mais, né, na questão desse Barnett, porque às vezes a gente se sente muito velho, igual eu não sei a idade de vocês, mas eu já tô para lá dos 40, né? Então às vezes a gente pensa assim, já tô muito velho para começar uma mudança, e aí ele fala exatamente desse Barnett, que ele começou essa mudança no Pentágono com 41 anos. Então, ele foi mudando a visão, a forma de enxergar dentro do Pentágono. Barnett liderou uma tribo apaixonada por mudança. Ele os galvanizou, os inspirou e os conectou através de uma ideia. E ele não tinha autoridade nenhuma quando ele tentou fazer isso, né? De repente, ele virou a figura-chave ali dentro.
Eles usam paixão e ideias para liderar as pessoas, ao contrário de usar ameaça e burocracia para gerenciá-lo. É a hora que ele fala também a diferença entre líder e gerente. Que gerente, ele vai às vezes te ameaçar com o que você precisa cumprir, ele vai ter burocracia para poder te gerenciar, e os líderes não. Você segue aquele líder porque você é apaixonado por ele. Né? E aí a gente pode ver isso agora na eleição mesmo. E também, outra coisa também que eu acho bem interessante essa questão de liderança é a questão de futebol também. Porque futebol, você vê, o pessoal segue ali cegamente, eles brigam por causa disso. Então, quer dizer, é uma filosofia que eles seguem e ninguém está pedindo eles, ninguém está forçando eles para poder fazer tudo que eles fazem pelo time deles, pelo o político que eles apoiam, né? Os líderes devem estar por dentro de como a organização funciona, porque isso é o que permite mudar. Então, eu só consigo mudar uma coisa que eu conheço. Porque se eu não conhecer a dinâmica da organização, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou causar o tumulto ali para poder fazer com que o grupo siga a minha liderança? A liderança nem sempre vai começar lá no topo, mas ela sempre afeta os que estão lá. É óbvio, né, que vai afetar quem está no topo. O movimento acontece quando as pessoas falam umas para as outras, quando as ideias se espalham dentro da comunidade e, acima de tudo, quando o apoio de parceiros leva as pessoas a fazer o que elas sempre souberam ser certo. Grandes líderes criam movimentos, fortificando a tribo para que ela comunique. Eles estabelecem a fundação para que as pessoas façam conexões ao invés de obrigar as pessoas a seguir, que é aqui que eu já falei, né? As pessoas seguem porque se sentem, querem seguir, né? Conectam com as ideias do líder. De fato, as primeiras duas táticas quase sempre causam impacto. Toda ação que você toma como líder pode afetar os três elementos, e o desafio é descobrir qual deles maximizar. Então, a gente precisa saber qual elemento, e aí os elementos que eles estão falando, que a gente tem três elementos que o líder pode ajudar a aumentar a efetividade da tribo e dos seus membros, que é transformar o interesse comum em uma determinação e desejo ardente por mudança. E aí eu vejo isso daqui, assim, lá que eu vi, né, é, nessa primeira transformação aqui, eu vi eu lembro quando o Lula foi candidato a primeira vez, eu não sei se vocês lembram, quando ele perdeu. Ele foi um líder, gente, eu acho ele um líder nato, porque assim, ele causou uma revolução. Não sei se vocês lembram, quando a primeira vez que ele foi, e aqueles jovens tudo acreditando que aquela mudança, que ele era o sinal da mudança, e aquele desejo ardente por mudança. Prover ferramentas para permitir que os membros se comuniquem melhor. Aí eu já acredito que isso aqui já é dentro de uma liderança menor, né? Não uma liderança de um país inteiro. Alavancar a tribo para permitir que ela cresça e ganhe novos membros. E aí é isso, eles incentivam a gente a angariar mais membros para a tribo. Nós aqui estamos precisando angariar mais membros para a nossa tribo. Ai. E tem um senador que ele define um movimento como de três elementos: uma narrativa que conta uma história sobre quem somos e o futuro que estamos tentando construir. Aí eu acho que eu preciso fazer isso no meu Instagram, né? Conectar isso, uma conexão entre o líder e a tribo, e aí eu tenho que ver quem é minha tribo para poder identificar qual que é a conexão que eu tenho com a minha tribo, e algo a se fazer. Quanto menos limites, melhores. Muitas vezes, organização falham em tudo, exceto pelo terceiro elemento, porque fala que a gente não faz essa conexão, não cria essa narrativa, não cria essa conexão entre o líder e a tribo, e, e não dá para a tribo algo a fazer. Aí o meu capítulo era basicamente isso.
sei se eu consegui transmitir aí para vocês, mas é basicamente isso que ele fala. Legal. Eu achei, assim, eu acho que faz todo sentido digamos, esse movimento que ele fala que a gente precisa de líder, as pessoas, né, precisam de líder. E a ideia de criar esse grupo foi justamente por não achar outras pessoas que fizessem ou estivessem fazendo algo parecido. Aí acabou que eu tive que assumir, digamos assim, a liderança para começar, né? Mas a ideia do grupo é justamente fazer com que todo mundo aqui se torne líder da sua própria tribo, né? Que cada um aqui tem uma tribo que precisa que vocês se influenciem essas pessoas. É assim como a gente não encontra às vezes os líderes que a gente gostaria, aí a gente tem que se tornar esse líder para ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. Aí entra aquela coisa do órfão, né, que eles acham que a gente ainda não está pronto para ser líder, né? E de certa forma existe pessoas que estão abaixo da gente no sentido, né, então sabe menos do que a gente e que a gente pode encontrar elas e ser líder e, aí entra o papel do líder que é você falou, né, de fazer barulho, né? Todo líder é barulhento e aí ele tem que fazer barulho para que essa mensagem dele chegue ao máximo de pessoas que estejam alinhados à tribo. Que eu achei assim, mais importante que chamou a atenção. Pessoal, eu queria perguntar, desculpa, eu cheguei atrasada hoje, eu esqueci que era segunda-feira, na verdade. Que houve mudança aqui na minha casa e também é aniversário do meu pai. Daí eu esqueci completamente do Clube do Livro. Mas enfim, eu não sei como é que ficou o fim do livro, né? Do anterior. Mas sobre esse livro, eu acho muito importante esse próximo livro, muito importante essa questão para a gente que está querendo, né, fazer um movimento na internet, por exemplo, que está querendo fazer até aqui mesmo, né? A gente criar um grupo que não existia, né? Vem dessa vontade, desse fogo, desse desejo ardente, né? De querer alguma coisa diferente, né? Criar um movimento, tudo. Cara, eu quero muito ler esse livro, na verdade, mas eu tô capengando esse mês, né? Eu tô aumentando demais minhas vendas. Vou tentar acompanhar, mas às vezes, né? Às vezes eu acabo. É. Não, eu acho que eu vou conseguir. Acho que eu vou conseguir. Mas vocês mandaram no. Vocês mandaram o PDF dele? Eu não vi o PDF dele É no... porque teve uma pessoa que até saiu do grupo, que foi lá e colocou para poder as mensagens serem apagadas em 24 horas. E aí até, acho que foi você, Fabrício, que colocou lá no grupo uma entrevista do Paulo Guedes. Foi Sim. você, não foi? Ah, Aí que deu uma discussão danada lá com, eu não lembro com quem que foi. Aí eu lembro que eu li a discussão e tal, aí eu falei assim, não, mas eu vou assistir essa entrevista do Paulo Guedes. Aí eu fui e falei assim, procurei no nosso grupo a entrevista do Paulo Guedes, não achei. Falei assim, gente, mas não tem base. Foi nesse grupo que estava essa entrevista, eu tenho certeza, foi o Fabrício que colocou. E procurei, e aí procurei no meu Instagram, no meu WhatsApp pessoal. Falei, será que foi no meu WhatsApp pessoal? Não, não foi, foi no da Mantis. Procurei em outros grupos, falei assim, gente, Deus, eu não tô ficando louca. O Fabrício colocou, ele discutiu com uma menina a respeito desse negócio. A menina colocou um negócio bem enviesado e tal. E eu fiquei procurando que. Aí depois que eu fui ver que teve uma pessoa que foi lá antes dele colocar essa entrevista do Paulo Guedes, essa pessoa foi lá e colocou o nosso grupo para poder as mensagens apagar, não sei se em 24 horas ou em 7 dias. Aí o que aconteceu?
as coisas que foram colocadas nesse período, elas foram apagadas. E aí eu tinha colocado o meu livro também semana passada. Aí agora, quando eu vi isso, eu fui lá e tirei essa marmota, porque eu falei assim, a pessoa que fez essa marmota, até sair do grupo, ela saiu. Que foi lá e Gente, colocou mas para poder. foi Aí uma por isso, pessoa que era administradora. não entendi. Foi uma pessoa que era administradora do grupo também, não? Ou Não, é qualquer ele estava pessoa? mudando. Eu acho que qualquer um pode mudar lá, não sei por quê. Não sei porquê. Não, eu acho que só muda se a pessoa ativar no celular dela, mas eu acho que essa pessoa estava como administradora e que por isso conseguiu mudar a configuração do grupo. Porque minha mãe, por exemplo, ela é administradora de um grupo de família, ela conseguiu fazer isso, e só ela estava com essa identificação aí de 24 horas para desativar, o restante não tá. Eu, por exemplo, não tenho. Agora nem sei Pois como. é, aí essa marmota aí fez isso, e eu procurei lá, eu até escutei a entrevista do Paulo Guedes, porque teve outra coisa, mas aí eu fiquei intrigada com isso, porque eu falei assim, gente, mas eu tenho certeza que foi nesse grupo. Aí que eu fui ver que que a pessoa tinha feito isso, tanto que a divisão que você fez, Fabrício, já Pois é, apagou. pois é. Porque o que acontece? Depois que eu tinha visto isso, eu fui lá e alterei, tirei essa marmota. Aí eu até compartilhei de novo aí o PDF do livro, porque apagou por causa disso. Eu nem vi nada ali, na verdade. Tá tudo apagado mesmo. Tá, é por causa disso. Aí eu tô assim, gente, mas não tem base, eu não tô ficando louca. Foi o Fabrício, ele ainda fez um discurso todo, porque eu não deu tempo de eu ler o discurso que o Fabrício fez pra pessoa. Aí eu falei assim, eu quero ler. Ah, quero ler como? Não deu pra ler, porque apagou tudo em 24 horas, eu não consegui ler. Eu li assim, mais ou menos, ele argumentando, falando que colocou lá uma entrevista de 4 horas, que a pessoa colocou um trem de 15 minutos, sei lá, 5 minutos. Mas eu não vi direito, porque assim, eu não vi. Não lembro quem era a pessoa. Eu não tenho tempo para ver uma coisa nem de 15 minutos. Eu sou, Ah, não, mas eu até o gosto. grupo. Igual assim, o Paulo Guedes, ele fala muito de economia. Eu gosto muito de ouvir. Lá, eu ouvi a entrevista inteira, às 4 horas. Foi 3 horas e pouco, 4 horas, não sei. Fui dividindo, mas eu ouvi. Não, mas tipo assim, em relação até olhar o grupo e tudo, cara, eu não consigo responder nem. Cara, eu não consigo responder nem quem eu tenho que responder, só respondo o cliente. Porque eu não tenho tempo. Então, até o grupo do livro eu não consegui ver direito, né? Se vocês postam durante a semana, eu nem vejo, na verdade, entendeu? Eu acabei respondendo lá porque, meu Deus, que encheu minha caixa, na verdade. Né? Antes disso, eu tava não silenciado o grupo. Depois disso, começou a silenciar, né? Porque era pouquinha coisinha que eu... Tanto que até esqueci do clube, né? Porque antes estava normal, agora está silenciado. Daí, enfim, né? Mas, ai, gente, brigar por política, cara. Os caras estão lá bebendo champanhe e taça de cristal e a gente é obrigado a trabalhar para não passar fome. Então, com licença. Só a minha opinião. Não, eu assim, eu até admiro igual o Fabrício discute, porque eu acho assim, quem é essas pessoas que são muito assim, eu acho que não dá nem para discutir, porque você discutir com uma pessoa que é mente aberta, e aí você entender o ponto de vista do outro, e assim, vir com argumentos e tudo, eu acho legal, eu acho a discussão saudável. Agora, a hora que você pega umas pessoas igual aquele vídeo que ela colocou lá, aí você já sabe que a pessoa tá toda enviesada. Ah, eu nem discuto. Ah, não discuto mesmo, não perco meu tempo, não, Fabrício. Eu até admiro, porque eu acho assim, é muito bom ver pessoas igual você, assim, com argumento, com fatos, que coisa. Mas eu nem discuto. Ah, eu não perco meu tempo com pessoas assim, não. Eu nem sei quem era a pessoa, mas eu sei que eu não perco meu tempo. Não perco mesmo. Na boa. Assim, eu já fui esquerdista, né? Então eu já estou no outro lado. E aí eu sei o que ela tá passando, né? Eu já passei por isso aí. É difícil ter paciência, mas... Mas eu acho assim, neste momento, eu também, assim, eu fui criada numa família que é toda PT.
né, e assim, e aí a hora que eu discuto na família, porque eu sou mais liberal, né, até por causa da minha posição, eu sou mercado, então não tem como eu não ser liberal. Aí eu fico assim, gente, a pessoa que ela é bitolada, se ela não começar a assim, nem tô falando que tá errado ou Lula ou Bolsonaro, eu nem tô falando isso, porque eu acho assim, minha opinião é o seguinte, qualquer um dos 2 que ganhar, para mim tanto faz, porque eu acho assim, a bancada que foi eleita é uma bancada muito pró-mercado. Então assim, eu acho que o presidente em si, ele não faz muita coisa se ele não tiver bancada do lado dele. E ali, qualquer um dos 2 que ganhar, o plano de governo deles eu não vejo muita diferença. Por mais que eles falem que Lula é isso, Lula é aquilo, ele não vai conseguir fazer uma coisa no Brasil, não vai. Tanto um quanto o outro, que assim, são 2 extremistas, né? Todos 2, um para um lado, outro para o outro. Eu não acho que nenhum dos 2 vai fazer muita diferença assim. Qualquer um dos 2 que ganhar, eu acho que a nossa economia segue um curso ali mais ou menos, porque a nossa bancada que ganhou tanto a bancada do Congresso quanto do Senado é mais liberal, né? É mais mercado. Mas eu acho assim, principalmente nesse calor do momento, ou que seja para um lado ou que seja para o outro, a gente não vai conseguir mudar a cabeça da pessoa. Quem é realmente bitolado, não vai não. Não vai mesmo. Eu Aí acho eu nem perco meu tempo. que cada que você diz, ela só existe durante as eleições, porque depois é tudo a propina que manda. Não importa qual Não, lado. sim, mas só que o que acontece? Qualquer político assim. É assim desde que Brasil é Brasil, a gente continua sendo uma colônia, só que ao invés de dar dinheiro para Portugal, a gente está dando dinheiro para político. Entendeu? É isso que está sendo. Porque a gente continua a trabalhar, não trabalham. Pois Eles é, não mas na hora que você tem, por exemplo, vamos supor, se o Lula ganhar, isso. Um vereador, cara. O cara nem faz nada. Imagine um senador, imagine um presidente, o quanto que não rouba, gente. Meu não, Deus, então, eu tenho. mas eu acho assim, se você tem uma bancada mais liberal, se ganha um esquerda na presidência, ele vai ter mais trabalho para poder fazer a gestão dele ali, entendeu? Agora, por exemplo, se a nossa bancada que tivesse ganhado fosse uma bancada mais esquerdista, aí pronto. Se o Lula ganhasse, ele nadava de braçada. Agora, do jeito que tá, ele vai sofrer um pouquinho, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para poder governar, É entendeu? nada, cara. Esquerda nem perto. A gente não tem nada de esquerda aqui no Brasil. Eu não sei de onde que falam que tem comunista aqui no Brasil. Não, eu Não também não existe. concordo com isso daí, não. Também não concordo, não. Olha, Marx, cara, não tem nada igual. Primeiro que Marx não é só comunista, ele é um anticapitalista. Em alguns livros dele, ele não chega a ser comunista. Porque o comunismo é bem mais profundo do que isso. Eu Não também chega a concordo ser. plenamente. Não acho que nenhum dos dois. E eu acho assim, para falar a verdade, eu até acho que o Bolsonaro tem muito mais traço de comunismo do que Lula. Para falar bem da verdade, é isso. Tanto que eu acho assim, a Bolsa de Valores, na segunda-feira, ela reagiu muito bem, ela subiu e todo mundo achou que às vezes ela ia cair, porque estava todo mundo esperando Bolsonaro na frente do que Lula e tal. E ela subiu. Ela subiu por quê? Porque lá fora o gringo, ele prefere Lula a Bolsonaro. Eu tenho esse entendimento. Por quê? Porque eu acho o Lula muito mais um cara de conversar, de sentar e conversar do que Bolsonaro. Bolsonaro é muito mais assim, ditador. Na minha opinião, ele é muito mais ditador do que Lula. Totalmente. Eu tô chamando o governo dele de